O som do riso elegante preenchia o salão iluminado por lustres de cristal, enquanto convidados bem vestidos circulavam com taças de vinho nas mãos. Era mais uma noite comum na mansão do milionário, onde aparência e status eram mais valorizados do que qualquer outra coisa. No entanto, no andar de cima, longe de toda aquela sofisticação artificial, algo completamente diferente acontecia. No quarto infantil decorado com tons suaves de rosa e branco, uma menina pequena estava sentada na beira da cama. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo, e suas mãos tremiam enquanto ela apertava o próprio peito. Sua respiração vinha curta, irregular, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para entrar em seus pulmões. Mamãe, sua voz saiu fraca, quase inaudível. Mamãe, não consigo respirar. A mulher que estava diante dela, vestida com um elegante vestido de festa, virou-se lentamente. Seu rosto, impecavelmente maquiado, demonstrava irritação mais do que preocupação. De novo isso, ela respondeu, cruzando os braços. Você sempre estraga tudo nesses momentos. A menina tentou puxar mais ar, mas o esforço só piorava a sensação de sufocamento. Seus dedos se agarraram ao tecido do vestido da mãe, como se aquilo pudesse ajudá-la de alguma forma. Por favor, mamãe, sua voz falhou, os olhos começando a lacrimejar. A mulher soltou um suspiro pesado, olhando rapidamente para o relógio. Lá embaixo, os convidados importantes aguardavam sua presença. Aquela noite era crucial para manter as aparências, para fortalecer alianças, para garantir que tudo continuasse perfeito aos olhos do mundo. Pare com isso agora, disse ela, afastando a mão da menina com um leve empurrão. Você está fingindo, mas a criança não estava fingindo. Seu corpo já começava a ceder. Seus ombros caíram, e ela deslizou lentamente até o chão, tentando desesperadamente puxar ar. Cada respiração era uma batalha. Nesse momento, passos firmes ecoaram pelo corredor. A porta se abriu com força, revelando o pai da menina. Ele ainda vestia seu terno caro, mas sua expressão não tinha nada da calma controlada que exibia diante dos outros. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou grave, carregada de urgência. Seus olhos imediatamente encontraram a filha no chão. Em um segundo, todo o resto deixou de existir. Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Filha, olhe para mim, respire, respire comigo. Sua voz agora era suave, mas firme, tentando guiá-la. A menina tentou obedecer, mas o ar ainda parecia escapar dela. Mamãe disse que eu estou fingindo, ela conseguiu dizer entrecortadamente. O homem levantou o olhar lentamente para a esposa. Algo em seus olhos mudou naquele instante. Não era apenas raiva, era decepção, profunda e silenciosa. Você não percebe? Ele disse, controlando a voz com esforço. Ela precisa de ajuda. A mulher hesitou por um segundo, mas manteve a postura rígida. Ela sempre faz isso quando quer atenção, respondeu friamente. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o homem ergueu a mão e gritou, com uma autoridade que fez o ar parecer congelar. Pare! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música distante do salão parecia ter desaparecido. Ele voltou toda a atenção para a filha, segurando seu rosto com cuidado. Eu estou aqui, você vai ficar bem, sussurrou. Com movimentos rápidos, mas precisos, ele a pegou no colo. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava focada. Cada segundo importava. Enquanto descia as escadas, os convidados começaram a notar a cena. Murmúrios surgiram, olhares curiosos e julgadores se voltaram para ele. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importou. Nada daquilo importava. A menina apertou sua camisa com força, ainda lutando por ar. Não me deixa, papai, ela murmurou, quase sem voz. Eu nunca vou deixar, ele respondeu imediatamente. Ao atravessar o salão, ele passou por rostos conhecidos, parceiros de negócios, pessoas que antes ditavam suas prioridades. Mas agora, todos pareciam distantes, irrelevantes.
Ele abriu a porta principal com o ombro e saiu para a noite fria, onde o ar fresco tocou o rosto da menina. Por um instante, sua respiração pareceu estabilizar levemente, mas ainda era insuficiente. O motorista correu até eles, assustado. Senhor, prepare o carro. Agora, o milionário ordenou. A porta do carro foi aberta, e ele entrou rapidamente, ainda segurando a filha com cuidado, como se ela fosse a coisa mais frágil do mundo, porque, naquele momento, ela era. Enquanto o carro arrancava, ele olhou para o rosto pálido da menina. Pequena, indefesa, e ignorada por tempo demais. E ali, no meio do desespero, algo dentro dele começou a quebrar. Não era apenas medo de perdê-la. Era a percepção de que, talvez, ele já estivesse perdendo há muito tempo, sem sequer perceber. O carro avançava pelas ruas quase vazias, cortando a noite com velocidade e urgência. Dentro dele, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som irregular da respiração da menina. Cada tentativa de puxar ar parecia mais fraca do que a anterior, e isso fazia o coração do homem apertar de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Fica comigo, olha para mim, ele sussurrava, tentando manter a voz firme, embora o desespero ameaçasse transparecer. Respira devagar, assim. Ele demonstrava com a própria respiração, profunda e controlada, esperando que ela conseguisse imitá-lo. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a pequena mão dela, fria e frágil. A menina tentou focar no rosto do pai, seus olhos meio fechados, como se estivesse ficando sem forças. Papai, dói, ela murmurou, quase sem som. Eu sei, ele respondeu rapidamente, inclinando-se mais perto, como se pudesse protegê-la apenas com a presença. Já vamos chegar, aguenta só mais um pouquinho. Do banco da frente, o motorista dirigia o mais rápido que podia, olhando repetidamente pelo retrovisor, claramente nervoso. Senhor, o hospital está a 5 minutos, disse ele. Faça em 3, o homem respondeu, sem desviar o olhar da filha. Cada segundo parecia uma eternidade. A menina começou a apertar mais forte a camisa do pai, seus dedos pequenos agarrando-se como se ele fosse a única coisa que a mantinha ali. Sua respiração ficou ainda mais curta, e um som leve, quase um chiado, escapava de seus lábios. O homem sentiu um frio subir pela espinha. Não, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Você vai ficar bem, eu prometo. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha certeza de nada. As luzes do hospital finalmente apareceram à frente, brilhando como uma promessa. O carro mal parou completamente, e ele já estava saindo, carregando a menina nos braços. Ajuda! Alguém, por favor! Sua voz ecoou pela entrada de emergência, carregada de urgência e medo. Profissionais de saúde correram imediatamente em direção a ele, trazendo uma maca. O que aconteceu? Perguntou uma enfermeira, já avaliando a condição da criança. Ela não consegue respirar, começou de repente, por favor, salvem ela. Ele respondeu rapidamente, colocando-a na maca com cuidado. Os médicos começaram a agir com precisão, colocando uma máscara de oxigênio no rosto da menina, verificando seus sinais vitais, falando entre si em termos técnicos que ele mal conseguia acompanhar. Precisamos levá-la agora, disse um dos médicos. E então, em segundos, ela foi levada para dentro, desaparecendo por aquelas portas que se fecharam diante dele. O homem ficou parado ali, imóvel, como se seu corpo tivesse sido deixado para trás enquanto sua mente corria atrás da filha. Pela primeira vez, o silêncio não era confortável. Era sufocante. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando completamente a aparência impecável que sempre mantinha. Seu terno caro agora parecia irrelevante, quase ridículo diante da situação. Minutos depois, ou talvez horas, ele já não sabia dizer, uma enfermeira se aproximou. Senhor, estamos fazendo tudo o possível, disse com um tom calmo, mas sério. O senhor pode me dizer se ela tem algum histórico médico? Asma, alergias, algo assim?
Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio imediatamente. Histórico médico, ele percebeu, com um choque quase físico, que não sabia. Eu não sei, respondeu, a voz falhando levemente. Eu achei que ela era saudável. As palavras ficaram no ar, pesadas de culpa. A enfermeira assentiu, anotando algo, mas seu olhar carregava uma compreensão silenciosa que parecia atravessá-lo. Vamos cuidar dela, disse antes de se afastar. O homem se sentou em uma cadeira próxima, apoiando os cotovelos nos joelhos e cobrindo o rosto com as mãos. Sua respiração estava pesada agora, mas por um motivo completamente diferente. Memórias começaram a surgir, uma após a outra. As vezes em que a filha tentou falar com ele enquanto ele estava ocupado ao telefone. Os desenhos que ela mostrava, e que ele apenas elogiava sem realmente olhar. As noites em que ele chegava tarde demais, quando ela já estava dormindo. E, pior ainda, os momentos em que ela dizia que não se sentia bem, e ninguém realmente parava para ouvir. Seu peito apertou. Como eu não vi isso? Ele sussurrou para si mesmo. Pela primeira vez, ele percebeu que todo o dinheiro, todo o sucesso, toda a imagem construída, não significavam absolutamente nada naquele momento. Nada podia comprar o tempo que ele não deu. Nada podia substituir a atenção que ele negou. Nada podia garantir que ela ficaria bem. A porta da sala de emergência finalmente se abriu novamente, e um médico saiu, removendo as luvas enquanto caminhava em sua direção. O homem levantou-se imediatamente, seu coração acelerando. Doutor, minha filha. O médico o encarou por um momento antes de falar. Ela está estável agora, disse, com firmeza. Foi uma crise respiratória grave. Ainda estamos investigando a causa exata, mas chegamos a tempo. O homem soltou o ar como se estivesse segurando a uma eternidade. Suas pernas quase cederam, mas ele se manteve de pé. Posso vê-la? Perguntou, a voz baixa. Sim, mas por pouco tempo. Ela precisa descansar. Sem hesitar, ele seguiu o médico pelos corredores até o quarto. Ao entrar, viu a menina deitada na cama, com uma máscara de oxigênio cobrindo parte do rosto. Ela parecia pequena demais naquele espaço, frágil demais para tudo aquilo. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. Seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-la. Ele segurou a mão dela com cuidado. Desta vez, sem pressa. Desta vez, realmente presente. E naquele silêncio, ao lado da filha, ele finalmente entendeu algo que nunca antes havia permitido enxergar.